padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Desejo de coração que este momento que estamos juntos aqui, congregados na comunidade orante, unidos de coração para coração, com irmãos e irmãs de longe e de perto, desejo que esse momento seja fecundo para a sua vida, consolador, e possa nos fortalecer como igreja missionária e misericordiosa que somos chamados a ser. E seremos esta igreja na medida em que cada um de nós, aprendendo e exercitando-se na lição da misericórdia, formos uns para com os outros misericordiosos. Uma misericórdia, lembro, como diz o Papa Francisco, que não é fraqueza de Deus, nem é fraqueza nossa. Misericórdia que é exatamente uma compreensão à luz do amor, da nossa própria fragilidade, da vida do outro e da coragem bonita de nos debruçarmos sobre o outro que é sofredor, que precisa mais e que espera a nossa presença amorosa, a nossa palavra para devolver ao coração do outro a esperança e a coragem de continuar o caminho. É por isso que nós oramos juntos. Juntos precisamos estar sempre em comunhão, numa comunhão que nos faça corajosos para enfrentarmos os muitos desafios que temos na família, no trabalho, na igreja e como igreja missionária, sobretudo para fazer com que o Evangelho chegue e penetre corações e vidas, particularmente dos nossos jovens. Um enorme desafio que vivenciamos no contexto de tantas e rápidas mudanças da nossa sociedade contemporânea. Seja a nossa oração agora um fortalecimento e ao escutarmos a palavra de Deus nos sintamos fortes, alegres e comprometidos com a evangelização. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Amado irmão, amada irmã, perdoar, nosso grande desafio. Porque muito facilmente nos magoamos e guardamos no coração, lamentavelmente, ressentimentos. Ressentimentos que muitas vezes vão sendo fecundados e multiplicados em razão de fantasias, em razão de juízos inadequados a respeito da realidade, da vida, do outro. Por isso mesmo, nós vemos o crescimento da violência, o crescimento da vingança, o crescimento dos ódios entre pessoas, entre nações, entre grupos. Amados e amadas de Deus, quando o Senhor nos convida a perdoar, o Senhor está dizendo, é este o grande remédio para que o nosso coração seja ponto de equilíbrio na vida de cada um de nós. Por isso mesmo, cada um de nós, cada dia, sempre, em todas as circunstâncias, nos embates do relacionamento interpessoal, nas circunstâncias de nossa vida e do nosso trabalho, precisamos estar atentos àquilo que hospedamos no nosso coração, de mágoas e de ressentimentos, e de fazermos esta experiência que é uma verdadeira cura interior e uma limpeza para capacitar-nos
para uma experiência sempre de fraternidade e de solidariedade. Não significa absolutamente não dizer a verdade, não devolver a verdade que precisa ser devolvida até como força de libertação para o outro. Não significa absolutamente perdoar, que não será necessário muitas vezes caminhos corretivos para nos colocar na condição autêntica e adequada para um relacionamento que seja duradouro e verdadeiro. Mas, na verdade, o Senhor nos chama a aprender a perdoar como Ele nos perdoa. Para aprendermos a perdoar, não basta apenas fazer acariações, justificar ou defender quem tem razão ou quem está errado. É importante entrar numa modulação que é uma sintonia com o coração de Deus, por uma sabedoria que nós vamos conseguir, o Senhor nos indica pela oração. Por isso nós precisamos de ser homens e mulheres orantes, discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus, que com ele conversam. E conversar com Deus, fazer a ele carinho e dele receber carinhos é orar. Por isso não precisa, diz o Senhor, usar muitas palavras, multiplicá-las e gritar, como a gente tem visto, é coisa de quem é pagão, de quem não conhece, não experimenta a certeza dessa presença amorosa, silenciosa e eterna de Deus na vida nossa e entre nós. E o Senhor diz, os pagãos pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Nós pedimos, podemos pedir, devemos pedir, porque ao pedir nós estamos crescendo na consciência bonita da nossa fraqueza, da nossa demanda, do nosso sofrimento e o colocamos num diálogo sereno e terno no coração de nosso Deus, que sabe o de que precisamos. Por isso mesmo devemos, em nosso coração, nutrir uma incondicional confiança em Deus, nessa certeza de que Ele é quem nos conduz na trama da nossa história. Orar, portanto, sempre, como diz São Cipriano no tratado sobre a oração, orar sempre. E é por este motivo que pedimos que nos seja dado diariamente nosso pão, o Cristo, o pão que nos alimenta, aquele de quem não podemos nos apartar, porque se nós nos apartamos dele, não nos santificaremos. É só na medida em que nele, pela oração, permanecermos, é que nele e com ele viveremos. Amados e amadas de Deus, supliquemos esta graça de sermos orantes, porque é uma graça de Deus. É o Espírito que vem em auxílio de nossa fraqueza e, habitando em nós, nos ajuda a orar e a dizer ao Pai o que precisamos e a Ele pedir o de que necessitamos. Peçamos a graça de sermos uma igreja orante para sermos uma igreja hospitaleira e misericordiosa. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra.
amado e amada de Deus, com a alegria da Ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo